Shalom Yeshua Elohim Tzadikim, que o Eterno vos abençoe na Shalom de Yeshua, pelo mérito, pelo Zehut de Yeshua HaMashiach. Eu quero compartilhar com vocês uma curiosidade dos Neviim. A princípio no Sefer Beit Melachim, que é o segundo livro dos Reis, no Perek 6, a partir do Pasuk 1, a partir do capítulo de número 6 e o versículo de número 1. Quero compartilhar com vocês algumas faíscas da Torá, algumas curiosidades no livro dos Reis, o segundo livro dos Reis de Israel. A temática desse vídeo é o seguinte: qual era o nome do discípulo do Talmid, do Hanavi Elisha, que deixou o machado cair na água? Eu quero revelar o Mashiach oculto nos códigos da Torá, do Tanar, para revelarmos Mashiach em uma análise ecristurística da Torá. Precisamos fazer uma análise minuciosa desse texto a partir de agora. E no final eu estarei revelando o Mashiach. Para quem não sabe, o Talmud, a Gemara, fala sobre as duas vindas do Mashiach. O Mashiach ben Yosef e o Mashiach ben Davi. Muitas pessoas confundem. O Mashiach já veio, não vai voltar mais. Não, o Mashiach veio sim, e Yeshua veio sim. E Yeshua ben Yosef, mas ele retornará pela segunda vez, não como o Mashiach ben Yosef, mas ele voltará, ele retornará como Mashiach ben Davi. Vamos para o Pasuk, a partir do Perek 6, capítulo 6, em Sefer Beit Melachim, que é o segundo livro dos Reis, Be'ezrat Hashem, com a ajuda do Todo-Poderoso, possamos explorar cada faísca a partir deste momento do Tanar, dos Neviim, para revelarmos o Mashiach aqui no livro Sefer de Beit Aleph Melachim. Vamos lá. Diz assim: e disseram os filhos dos profetas a Elisha, ou Eliseu: eis que o lugar em que habitamos diante de ti nos é estreito. Vamos, pois, até o Yarden, o Jordão, e tomemos de lá, cada um de nós, uma viga, e façamos-nos ali um lugar para habitar. Ele disse, ou seja, Elisha, Hanavi disse, ide. E um disse: queiras, por favor, ir com teus servos? Ele disse: eu irei. O profeta Elisha Hanavi disse: eu irei. E foi com eles, e chegaram ao Jordão, ao Yarden, cortaram madeira. E aconteceu que quando um deles derrubava uma viga, o ferro caiu na água. E clamou e disse: Ahadoni vehu Shaul, ai de mim, meu mestre, porque é emprestado. Pasuk de número 6 diz assim: e disse o homem de Deus: onde caiu? E mostrou-lhe o lugar, e cortou um pedaço de pau, e o lançou ali, e fez o ferro flutuar. E disse: levanta-o. E ele estendeu a mão e o tomou. Vamos agora, a partir daqui, falarmos sobre esse Talmid, esse discípulo de Eliseu, esse misterioso, místico Talmid de Elisha Hanavi, que deixou o machado, o ferro, cair na água. Vamos falar aqui algumas particularidades do capítulo 6 e revelarmos o Mashiach ben Yosef e o Mashiach ben Davi, no capítulo 6 do livro de Sefer Beit Melachim, que é o segundo livro dos Reis. Eu não preciso trazer uma narrativa de um pano de fundo histórico sobre o livro dos Reis,
porque não é necessário. A intenção aqui é nós falarmos sobre o Mashiach revelado, o Mashiach oculto, que será revelado a partir de agora, no capítulo 6 de Sefer Beit Melahim. Bom, quem é esse Talmid, esse discípulo que acidentalmente deixou um machado, que não era dele, cair na água? É sabido que um machado naquela época era muito caro, não era qualquer pessoa que tinha um machado, o ferro era caro. Então, casualmente, ou seja, talvez a mão de Hashem estava ali para ensinar uma lição aos seus Talmidim, aos discípulos de Elisha Hanavi, e para os nossos dias de hoje, para aplicarmos em nossas vidas acerca de caráter, de traços de Midot. Então vamos falar sobre esse discípulo. Quem foi esse discípulo? O que os nossos sábios falam sobre esse discípulo e sobre o Mashiach revelado no capítulo 6 do segundo livro dos Reis? Bom, primeiramente, os rabinos disseram que quando Geazi, ou Geazi, que era também discípulo e futuristicamente poderia ter sido até o substituto de Eliseu, ele se retira da Yeshiva, ou da escola dos profetas, dos Binei Haneviim, dos filhos dos profetas de Elisha Hanavi. Elisha Hanavi assumiu a escola de profetas quando Eliyahu Hanavi ele é transladado para os céus. Então, quando Geazi ele foi banido por Eliseu, quando ele recebeu ali aquela lepra que estava em Naamã e foi transferido automaticamente para Geazi e para seus filhos, os nossos rabinos comentam que houve um aumento de número de estudantes, porque Geazi era uma pessoa ruim para os novos alunos recém-chegados. E muitos temiam se associar a Eliseu devido ao mau caráter de Geazi, segundo os nossos sábios. A personalidade negativa de Geazi deteve hordas de estudantes que de outra forma teriam buscado a profecia e sabedoria e liderança de Elisha Hanavi e de Eliseu. E com a partida de Geazi, os alunos, os Talmidim, os discípulos agora podiam se envolver com Eliseu diretamente, sem passar por Geazi. A Gemara, o Talmud, retrata Geazi como um charlatão, um despreocupado com assuntos espirituais, de modo que quando Elisha Hanavi, Eliseu, ensinasse uma porção de Torá ou pregasse, Geazi, ele não participava da palestra. Parece que ele sabia de tudo. Eu sei de tudo. O que eu vou querer ouvir? Elisha Hanavi, eu sei. Eu sou o discípulo dele. Talvez futuramente eu vou ser o sucessor dele. Para que eu vou ouvi-lo? Isso traz à memória aos dias de hoje também. Bom, quando Eliseu sentava e ensinava, que era costume dos rabinos ensinar e seus talmidim sentar ao redor deles, Geazi sentava do lado de fora da porta, segundo o Talmud, e ele colocava uma cadeira na entrada da yeshiva, da escola dos profetas, do lado de fora, e os alunos ouviam de longe e diziam: se Geazi não entra, como podemos entrar? Isso está no tratado do Talmud de Yerushalayim, do Sanhedrin 10:2. Olha só, Geazi ele ficava na porta, ele não entrava e também não deixava ninguém entrar. Traz-nos alusão aos líderes religiosos da época de Yeshua e os líderes religiosos dos dias atuais. Rabinos, pastores, mestres que eles conhecem Torá, conhecem Bíblia, mas não querem compartilhar. Geazi ele guardava a porta, controlando assim o acesso ao profeta, ou seja, ele impedia as pessoas de chegarem até o profeta para estudar
a Torá, para aprender Torá, para se tornar um Talmid de Elisha Hanavi e atingir níveis de profecias. E Yeshua alertou os seus discípulos acerca disso. Ele falou o seguinte: olha, eu sou o portão das ovelhas. Todos os que vêm antes de mim eram ladrões e assaltantes. Geazi, sentado na porta da Yeshivá, impede as pessoas a terem acesso ao conhecimento, à Torá. Geazi é o bloqueio que dá acesso à porta do conhecimento. O rabino Shaul, ele escreveu uma carta aos Colossenses, Barak 4, a partir do Passuque 3, dizendo o seguinte: e também concordemos conosco para que Hashem, para que Deus nos abra um espaço para a Bessuras Had Geulah, para falarmos a lei, a Torá de Mashiach, por causa da qual eu também fui preso. Ou eu também estou preso, ou seja, preso pela Torá, preso pelo conhecimento de Mashiach. Então Geazi, ele é o arquétipo de líderes religiosos que não se importam com as pessoas que querem aprender Torá. As pessoas querem aprender sobre Shabat, as pessoas querem aprender sobre o Lid Kashrut, as pessoas querem aprender sobre tratar seus traços de Midot. Esses líderes religiosos falam: não, aqui não vamos, aqui você não pode, aqui nós não ensinamos isso. Essa igreja aqui não, isso aqui é só para os judeus. Eles impedem as pessoas, porém Yeshua ele fala: eu sou a porta das ovelhas, e todos que vêm antes de mim eram ladrões e assaltantes. Então Geazi, ele é o arquétipo desses líderes religiosos que se importam mais com o dinheiro, com o máser, com o dízimo, que se importam mais com as coisas concretas do que com as coisas espirituais. Não estão nem aí. Não estão nem aí. Não se preocupam. Então Geazi é a tipologia, ele é o arquétipo desses líderes religiosos que não dão direito às pessoas de terem acesso ao conhecimento da Torá e da revelação do Mashiach. Escondem o verdadeiro Mashiach das pessoas, ensinam um Jesus romano, colocam uma roupagem romana em Jesus, e Yeshua ele usava isso aqui, ó, talit, ele só não usava esse chapéu aqui, mas ele usava talit, ele usava tzitzit. A roupagem de Jesus era totalmente judaica de acordo com a Torá. Mas o que os líderes religiosos fazem hoje? Ensinam um Jesus romano, um Jesus pagão. Tá aí, ó, o Natal está chegando. A maioria das pessoas vão comemorar o nascimento de Jesus. Que eu quero logo afirmar para vocês que Jesus não nasceu no dia 25 de dezembro. Esse mês, agora que nós estamos em dezembro, nós vamos comemorar, na verdade, Hanukkah, é a festa das luzes. Inclusive Yeshua comemorou essa festa. Então Geazi, ele é a tipologia desses líderes. Escondem o verdadeiro Mashiach das pessoas, visando seus cargos e mordomia, líderes que só pensam no lucro. Esses Geazis precisam serem removidos rapidamente, para que as portas da Torá, da palavra, sejam abertas após a remoção de Geazi. Então, abrindo um parêntese aqui nesse vídeo, vamos remover esse Geazi hoje, que impede o crescimento espiritual da sua casa, do seu casamento, da sua família. Qual o Geazi que está atrapalhando o seu crescimento espiritual? Após a partida de Geazi, após a remoção de Geazi, em Yeshivá, a escola do profeta Eliseu começa a encher, de forma que os Talmidim falaram para ele: olha, o lugar que nós estamos diante de ti se tornou pequeno. Estimula-se que mais de 100 mil alunos estavam dispostos a aprender Torá e receber níveis de profecias. Geazi é um mercenário espiritual que cobra as pessoas que querem ter acesso ao conhecimento.
Geazi é o quadro espiritual dos líderes mercenários que pensam só no lucro, mas não nas almas e no bem-estar das pessoas. A saída de Geazi gerou um imenso fluxo de novos alunos no círculo profético de Eliseu e despertou o desejo de certos estudantes de abandonar a cidade de Samaria, ou seja, as pessoas deixavam Samaria, as pessoas deixavam a cidade com a sua alta sociedade e tentação de poder, deixavam as suas ostentações, a cidade, aqui fala de ostentações, para ir até o Jordão, para ir até a Inheshivá, que agora os talmidins de Elisha Hanavi estão construindo para aprender Torá, para aprender mais sobre profecias, para que futuristicamente eles profetizassem também, porque muitos profetas saíram da escola de Elisha Hanavi e se tornaram grandes profetas, apesar que muitos não estão listados no Tanar, na Bíblia, porém, muitos desses que saíram da escola de Eliseu se tornaram um Gadol Hanavi, um dos grandes profetas. Esses alunos, eles saem do seu acomodismo e descem até onde Eliseu está. Onde Eliseu está agora? No Yarden. Yarden é o rio Jordão. Eles deixam seus cargos e suas mordomias e vão para o Yarden, e vão para o Jordão. Esses Bnei Haneviim, ou seja, esses filhos dos profetas, procuravam deixar a decadência para trás e passar para um ambiente mais simples e mais espiritual. Porque nem sempre, hoje em dia, se você pegar as igrejas, não generalizando, você pode ver que as maiores igrejas do Brasil sempre estão nas metrópoles, nas maiores cidades. Centro de São Paulo, centro do Rio de Janeiro, centro de Porto Alegre, estão nas cidades ricas. Elisha Hanavi, ele fez o seguinte, ele sai da cidade e vai para o deserto. Ele vai para o Jordão para ensinar a Torá. E ele atrai pessoas, a unção de Elisha é tão grande que atrai pessoas da cidade para o Jordão. E esses líderes religiosos que se intitulam ungidos do Senhor, que unção é essa que eles não conseguem atrair as pessoas da cidade para um local humilde, para um local simples, porém que tem Torá, que tem ensinamento? Por quê? Porque eles não têm Torá. Roma não tem identidade própria. Roma é cópia de várias religiões. Por isso que essas igrejas estamos já saímos da era de peixe e entramos na era de aquário, que é a era sem religião, que é a era da consciência messiânica. Entramos no estágio da era da consciência messiânica. Então, o que temos que fazer a seguir para um crescimento pessoal? Remover Geazi. Já eu vou revelar para vocês o nome desse discípulo, desse Bnei Haneviim, discípulo do profeta, que deixou o machado cair na água, e falarmos sobre as faíscas, ou revelarmos pérolas ocultas que estão neste capítulo 6, e falarmos sobre Mashiach ben Yosef. A pergunta que eu faço para você é o seguinte: qual Geazi você precisa, eu, Alberto, Jacob, Israel, precisamos eliminar para crescer? Um namoro que não é da vontade do Eterno, de Hashem? Um Geazi interior, ele precisa ser removido para você crescer espiritualmente. O apego às coisas material é um Geazi que precisa ser removido para você crescer espiritualmente. Tristezas, desânimos e toda a influência negativa de sua vida é um Geazi que precisa ser removido. Vamos aqui agora entrar e revelar para vocês o nome do discípulo do profeta Eliseu. Vamos lá.
Tudo que eu vou falar aqui tem fonte e é de acordo com a Torá, os nossos sábios, enfim. Quando Eliseu e seus alunos chegam ao Yarden, a construção da nova escola, começa com um corte de árvores para a madeira. Ao cortar uma árvore, um dos alunos de Eliseu joga o machado no Jordão e grita: Ahadoni veru Shaul! Ahadoni veru Shaul, porque ai de mim, porque era emprestado. Ele deixa o machado cair de forma acidental. Sefer Bet Melahim, Perek 6, capítulo 6, e o versículo de número 5. Agora, o interessante é que eu quero compartilhar com vocês é o seguinte: por que os discípulos, os Talmidim de Elisha Hanavi, escolheram o Yarden, o Rio Jordão, para criar uma beit, para criar uma yeshiva? Olha só, segundo o Midrash, o local escolhido foi o mesmo onde Yehoshua, Josué, ou seja, o Josué, que foi o substituto de Moisés, encontrou uma larra e o anjo disse a ele: a terra sobre a qual você está é sagrada, prevendo que o Beit HaMikdash, ou seja, a escola de profeta de Elisha Hanavi, seria construído ali. Isso aqui é um tratado de Tarman de Kra, citado em Tosefta, de Targum. Então esse foi um dos motivos que os discípulos dos profetas escolheram o Yarden, o Jordão, para construir uma Beit Mikdash, uma escola de profeta. Então, quando Eliseu chega ao Jordão, como eu falei para vocês, um dos discípulos deixaram o machado cair na água. Agora, por que o aluno reage em desespero após a perda do machado? Uma lâmina que é perdida é uma tragédia? Talvez os estudantes temem que sejam tomados como escravo pelo emprestador de machados, se não devolverem o machado. O seu equivalente monetário. Lembre-se da extrema pobreza que Elisha Hanavi, Eliseu e seus alunos enfrentavam, como vimos no início de Sefer Bet Melahim, no capítulo 4. O sonho desse profeta era participar da escola de profetas de Eliseu. Agora ele corre risco de até mesmo ser expulso, eliminado da escola, mas ele não desiste. Ele vai achar recursos para recuperar o machado que não era seu. E quem era esse discípulo? Quem era esse rapaz que deixou o machado cair na água? Vamos lá então revelar quem era esse discípulo. De acordo com uma opinião, esse aluno, esse Talmid, esse discípulo, nada mais, nada menos, era do que um aluno especial, Iona, ou seja, Jonas. Sim, o profeta Jonas, que pregou em Nínive, que por fim se tornou um profeta. Iona, mais tarde, é enviado para Nínive para repreender seus residentes, a exortá-los a fazer techuvá. Quando ele se recusou a cumprir essa missão, Hashem enviou um peixe para engoli-lo. Então, esse Talmid era Iona, que futuramente se tornou o profeta Jonas. Isso segue a versão de Matnot Kehuná em Bereshit Rabá 21, 5. O Seder Hadorot, por outro lado, menciona que Iona, ou seja, Jonas, era um aluno também de Eliarro. É possível que ele tenha sido aluno de ambos os profetas. De acordo com uma opinião, ele foi o menino que Eliarro Hanavi ressuscitou, filho da viúva de Sarepta. Bom, agora vamos entrar aqui no quesito do Machia revelado. Aqui no capítulo 6 de Sefer Bet Melahim. Vamos lá. Os rabinos atribuem que Iona
é o arquétipo de Mashiach ben Yosef. É interessante, por quê? Yeshua disse isso em sua primeira vinda, como Mashiach ben Yosef. Ele falou o seguinte: nenhum sinal lhe será dado, a não ser o sinal do Hanavi Yona. Vê se não bate essa leitura, essa análise ecristurística no segundo livro dos Reis, capítulo 6, a partir do versículo 1. Em Sefer Matthew, que é o livro de Mateus, capítulo 12, a partir do versículo 38, os fariseus, os purishim, os hipócritas, eles falaram o seguinte: queremos ver um sinal de você. Falaram para Yeshua, falaram para o assim chamado Jesus. Porque na cabeça desses hipócritas, os milagres de Yeshua não foram sinais suficientes para Yeshua se declarar o Messias. Mas eles estavam alegando que seus milagres vieram de Baal-zebub. Então eles queriam um sinal de que seus milagres vieram de Hashem e não de Satanás. Uma acusação muito forte. Aí o capítulo 12, o Perek 12 e o Passuco 39 de Mateus diz assim: uma geração perversa e adúltera pede um sinal. Vocês sabem muito bem, eu não fiz nada contra a Torá. E Yeshua está dizendo: vocês sabem bem que vocês estão inventando as acusações de que eu curo por nome de Baal-zebub. E ainda assim vocês estão exigindo um sinal de mim, hipócritas. E Yeshua, ele fala o seguinte, no Perek 12 e o Passuco 40 de Sefer Matthew, Mateus, capítulo 12, versículo 40, ele fala o seguinte: pois como Iona esteve 3 dias e 3 noites, ele quer dizer o seguinte: olha, o sinal que esta geração perversa receberá é o do profeta Iona, cuja missão era chamar ao arrependimento. Isto é o que está escrito no livro de Jonas, capítulo 2, versículo 1. Porque ele não queria cumprir sua missão e chamar Nínive ao arrependimento. Por isso um grande peixe o engoliu. E ele ainda não orou enquanto estava na barriga do peixe. Então Deus fez o primeiro peixe cuspi-lo para fora e imediatamente depois uma fêmea grávida o engoliu de volta para que ele ficasse angustiado e fizesse tefilá, orasse com kavaná, todo o seu coração, como está escrito em Iona, em Jonas 2:2. E Iona, Jonas orou a Hashem, ao seu Deus, da barriga do peixe. Perek 12 e o Passuco 40, e Yeshua continuou dizendo o seguinte: então o Filho do Homem, preste bem atenção, o Filho do Homem, neste caso, se refere à consciência messiânica que Yeshua incorpora, e é a primeira vez que Yeshua menciona a ressurreição, e ele a deriva de Iona, assim como Iona ou Jonas foi chamado para pregar o arrependimento em Nínive. A alma do Mashiach desce para pregar Teshuvá, arrependimento. A escola de Gaon de Vilna ensina que o profeta Iona cumpriu o papel de Mashiach ben Yosef. Aqui está a revelação. No capítulo 6, do moço que deixou o machado cair na água, que era Iona, e a escola de Gaon de Vilna ensina que o profeta Iona, esse discípulo que deixou o machado cair na água, cumpriu o papel de Mashiach ben Yosef, o menino que Eliyahu Hanavi trouxe à vida foi Jonas, ou seja, mais tarde ele se tornou, né, o profeta Jonas. E mais tarde, o próprio Elisha Hanavi
o unge, ou seja, ele unge o Jonas como profeta, ou seja, o fez, né, um Messias, um arquétipo do Mashiach, o Messias Ben Yosef. A Mishnah de Rabi Eliezer 8, o Vilna Gaon afirma especificamente, Iona foi, olha só, Iona foi o Messias Ben Yosef em sua geração, e ele admoestará muitos povos. Isso aqui é muito forte. Assim, Yeshua deu à sua geração o sinal de Iona, que é a admoestação para fazer techuvá. O Messias Ben Yosef receberá o mesmo destino de Iona, ficar por 3 dias no ventre do Sheol e sair novamente. Observe como a oração de Iona não diz no ventre de um peixe, mas do ventre do Sheol eu gritei. Jonas capítulo 2, versículo 2. Seguindo o Passuk, o versículo de Oséias, ou Oshea, o Catan Hanavi Oshea, que é o profeta menor, que ele profetizou o seguinte: depois de 2 dias ele nos reviverá, e no 3º dia ele nos levantará. Catan Hanavi Oshea, profeta menor, Oséias 6, versículo 2. Os 3 dias são um codinome para Adiyat Hamaitim, para a ressurreição dos mortos. Targum sobre Oséias 6, 2. Bom, agora, voltando, retrocedendo no capítulo 6, para fazer aqui uma aplicabilidade e continuarmos falando e finalizarmos sobre o Mashiach Ben Yosef, que foi a sua primeira vinda, vamos trazer outra revelação sobre o Mashiach Ben Yosef em sua primeira vinda. Eu quero que você grave essa palavra. O madeiro que nos aproximou. É sabido que quando Yeshua estava no madeiro, morrendo no madeiro, é o ego humano morrendo na árvore da vida. Eretz Haim. A árvore da vida nos aproximou, eliminando o nosso ego. O machado, preste bem atenção nessa revelação, o machado caindo na água, na verdade, não é um motivo de desesperança. O ferro do machado simboliza eu e você. Uma vez que quando fomos mergulhados, fizemos uma mikve nas águas da Torá, nos tornamos uma nova criatura. O madeiro que Elisha Hanavi usou para trazer o machado de volta é o arquétipo do madeiro que em Yeshua foi crucificado. O madeiro nos atrai para uma nova vida em Deus. Isso aqui é muito forte. Dessa forma, como diz Shaul Shahalim, apóstolo Paulo, se alguém estiver unidos ao Mashiach, é uma nova criatura. Já a antiga se passou e agora é diferente. E tudo se fez novo. Assim como o machado de ferro flutuou em desafio às leis da natureza e ressurgiu das profundezas do Iarden, do Rio Jordão, também nós, em Deus, através do Corban Haim, do sacrifício vivo de Yeshua, assim como o madeiro na mão de Elisha Hanavi milagrosamente aproximou o machado que havia afundado, a morte no madeiro de Yeshua nos aproximou a Deus. Então está aqui o Mashiach Ben Yosef revelado. E Yeshua morrendo no madeiro é o ego humano morrendo na árvore da vida. O madeiro é a árvore da vida que nos aproximou de Hashem. Yeshua mesmo disse: eu sou o Derek, caminho, o Emet,
a verdade, e a vida, Haim. E ninguém vai a Hashem, a não ser por intermédio de Yeshua HaMashiach, que é a Torá encarnada entre nós. O machado caído na água não é visto como um acidente, um fracasso de Iona, do discípulo do profeta. O machado caindo nas águas do Yarden é um mikver, uma imersão, um novo nascimento. Esse é o novo nascimento que nos aproximou de Deus, o novo nascimento baseando-se na Torá, que nos aproximou de Deus. E as quedas, segundo a Kabbalah, elas fazem parte do processo. E as descidas fazem parte das subidas. O tzadik cai 7 vezes e sobe, como está escrito em Mishlei, Provérbios 24, 16, significando que ele cai para subir a um nível ainda maior. E tudo isso é para que um tzadik suba de níveis. O rachar, que é o ímpio, ele cai para permanecer caído, pois esse será o fim dos ímpios. Tratado de Êxodo Rabá 2:2. Bom, por aqui eu encerro. Daqui eu fiz uma aplicabilidade sobre o Mashiach ben Yosef, escondido no Perek, no capítulo 6, de segundo Beit Melahim, a partir do versículo 1. Eu quero deixar bem claro que eu não sou rabino, eu não me intitulo como professor, eu sou apenas um discípulo. Eu estudo, sou apenas um discípulo. E tudo que eu estudo não é nada meu. É tudo que eu aprendo com os nossos sábios, com os nossos ancestrais. Então, se você está no caminho de Teshuvá, se você está trilhando nesse caminho de Teshuvá, e você quer conhecer as Escrituras da forma original, se você quer conhecer as Escrituras, a Torá, da forma original e não manipulada por Roma e pelas igrejas, não estou aqui generalizando, mas esses pastores que ficam pregando a teologia da substituição, então eu peço para você se inscrever em nosso canal, que em breve estarei trazendo novos estudos como esse aprofundado. Eu ia falar muitas coisas aqui, eu tive que cortar. Aliás, eu evitei de falar para que o vídeo não fosse muito longo. Mas eu espero que vocês gostem desse vídeo e compartilhem esse vídeo. E é de graça. Se inscrevam e deixem o seu hábito, o seu like, que é de graça. E que a Shalom de Yeshua HaMashiach vos abençoe. E que possamos ser fortalecidos por Hashem. Amém, amém, ve amém. Até mais.